Pessoal, o que eu estava observando aqui é que a maioria dos presentes já faz palestras, né? E isso facilita um tanto. Mas quem está fazendo assim para iniciar o trabalho? Tá bom. Porque a minha parte é uma parte bem simples, né? Que é um fechamento das ideias, na verdade, né? E o Lima fez uma apostila aqui muito bem feita e a gente que não consegue, ao invés de resumir, a gente gosta de esticar, então a gente acrescenta algumas coisinhas, né? Dos anos de experiência, né? Nossa, Lima, já faz 24. E a gente vai aprendendo algumas coisinhas que considero importantes passar, né? Eu vou procurar seguir o que ele escreveu, porque senão eu vou apanhar da Carmen e vou falar, assim, as coisas que eu coloquei porque achei que seriam importantes, né? Como vencer o medo de falar em público, né? Agradecendo o convite do Lima. É um prazer estar com vocês na nossa casa, é sempre um prazer recebê-los. Meu boa tarde aos internautas. Espero poder somar, tá bom? Como vencer o medo de falar em público? E aí o Lima começa assim: o medo é fruto da ignorância e parceiro da derrota. Na verdade é mesmo. Mas se a gente se preparar bem, esse fantasma desaparece. Eu fui fazendo umas colocações assim à parte, né, para não ficar uma coisa muito borrada aqui, nos preparando bem, e cada um de nós dá o que tem, porque se nós formos querer nos comparar com os grandes nomes da oratória, nós vamos sempre nos sentir derrotados, né? Porque ele continua aqui, ó. Não exigindo demais de ninguém, se nos compararmos com Jesus, acabaremos nos decepcionando com a enorme distância que nos separa na trajetória evolutiva. Todavia, não estamos em condições de precisar quanto vale o aparente esforço que estamos realizando. Pode ser muito considerando o nosso estágio evolutivo. Temos que estar tranquilos pelo fato de estarmos sinceramente nos esforçando para dar o melhor de nós. Então aqui é importante nós termos em mente que cada um de nós vai dar sempre o seu melhor e sem nos compararmos com os outros. Porque se nós formos nos comparar com um Haroldo, com um Rossandro, com um Divaldo, nós não vamos fazer nada, né? Nós vamos nos fechar no nosso casulinho, falar, eu não sou capaz de nada. Então, nós temos que fazer a nossa parte, procurando fazer da melhor forma, né? Encare os pequenos deslizes, ele diz aqui, com naturalidade. Ria deles. E é verdade, sabe? Esse rir dos nossos erros, ele dilui o estresse, ele dilui o constrangimento. De repente, você está no meio de uma explanação e esquece um termo. E aí você fica todo constrangido, mas e agora? Joga para o público. A gente fica mais próxima dele assim. Ai, gente, perdi o termo. Não estou conseguindo encontrar. Alguém ajuda na hora. É assim que funciona, não é, Zé Teodoro? É assim que funciona. A gente fica muito igual, a gente se coloca no mesmo patamar. Fica uma coisa mais íntima e flui. A gente não fica com constrangimento, a gente não precisa ficar, ai, roxa de vergonha porque esqueceu um termo, sabe? É assim, é se colocar como igual.
desejando ser útil, ele diz. Se sua mente possui esse objetivo, você ganhará uma força interior que muito ajudará na tarefa de alcançar o sucesso esperado. Olha, se nós pensarmos que, segundo Emmanuel, o melhor que podemos fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação, o nosso trabalho, por pequeno que seja, é alguma coisa. Para a gente não se sentir nunca pequeno demais, porque ninguém é pequeno demais. Nós somos iguais, Nós estamos aqui, ó. Se o melhor que podemos fazer pela nossa doutrina segundo Emmanuel é a divulgação, é a sua divulgação, estamos fazendo a nossa parte. E olha, isso aqui é muito importante que fique bem claro aqui na nossa cabeça. Com raríssimas exceções, é você quem está mais preparado naquele momento. Pouquíssimas pessoas que estão no público vão estar, por isso eu disse raríssimas exceções, porque existem pessoas que sabem muito, mas a maioria não. Então, naquele momento, é você que está preparado. Por quê? Você elaborou a pesquisa, você estudou, você se debruçou sobre aquele material. Então, naquele momento, passando o período do nervoso, você é quem está mais preparado. E isso dá uma segurança para quem está falando. E aí eu acrescentei uma coisa, que depois nós vamos falar sobre opiniões pessoais na palestra, porque ele colocou aqui. Mas aqui é uma opinião pessoal minha nesse trabalho, que é diferente, né? Eu considero constrangedor fazer pergunta para o público, porque o público é pego de surpresa. Você está preparado. Você está preparado, o público não está. Se você fizer uma pergunta para você responder, elucidando só o assunto. Por que isso? Por que isso? Agora você pergunta e espera a resposta. O público, ele está preparado para te ouvir. Ele não está preparado para responder. E normalmente ele esquece, aí são aquelas piadinhas, né? Ah, agora os encarnados, porque os desencarnados já responderam. Outro dia eu estava assistindo, porque eu assisto muita palestra pelo YouTube, né? Porque não dá para a gente visitar todas as casas. Então, pelo YouTube você assiste quando dá, né? E outro dia eu assisti uma palestra de uma oradora de fora e eu achei extremamente constrangedor, porque ela perguntava e, evidentemente, as respostas não eram as que ela queria. E ela dizia assim, então vocês não... E complementava a ideia dela. Eu achava assim aquilo constrangedor, até humilhante para o público, porque naquele momento ele não conseguiu responder o que ela queria. E normalmente o orador que faz essas perguntas sempre vão dar um jeito de dizer que você está errado. Nós estamos aqui para levar o nosso assunto. Nós não precisamos fazer investigações, inquirições, questionário. Não precisamos fazer, tá bom? Orando antes, ele diz assim, orando antes. É a preparação sempre necessária para se alcançar a sintonia com a corrente de pensamentos correlatos e positivos. Colabora também para manter um clima de atenção e segurança. Sempre. A oração sempre.
Então, quando a gente fala assim, a Andréa perguntou, como é que vocês fazem o desenvolvimento do tema? Então, o nosso companheiro falou pela inspiração, eu falei pela afinidade, outro pela necessidade. Na verdade, nós vamos sempre ser inspirados. Quando nós estamos trabalhando em cima do tema, nós fazemos uma conexão com o alto e nós somos inspirados. E essa conexão é extremamente importante, extremamente importante. Fazer uma conexão com os nossos mentores espirituais, porque assim eles vão encontrar facilidade para nos inspirar. E nós vamos estar abertos para receber essas inspirações. Visualizando bons resultados. O ato de imaginar o sucesso nas atividades que se está realizando é o que se popularizou como a força do pensamento positivo. Sem exageros, ele diz, esse é um processo recomendável para reforçar nossos objetivos. Através dele, o expositor vai visualizar também os pontos que devem ser melhorados em sua apresentação. Essa visualizando bons resultados, eu aprendi que a gente, antes da nossa apresentação, nós fazemos a nossa conexão com os mentores da nossa casa, que são nossos conhecidos, nossos amigos, que estão sempre dispostos a nos ajudar, e fazer a conexão com os mentores espirituais da casa onde nós iremos. Porque quando chegarmos lá, acontece aquilo que nós estávamos conversando agora aqui no cantinho, a Carmen, o Lima e eu. De repente, nós vamos com um tema, como o Zé Teodoro falou, já trabalhado, mas em determinada casa, alguma coisa nos faz mudar, nos faz lembrar um exemplo diferente, a gente vai por um caminho que às vezes é necessidade de alguém ali. E no final alguém chega e fala assim, mas eu precisava tanto daquilo que você falou. Então essa conexão com os mentores da nossa casa e da outra casa é extremamente importante. E também é importante nós mentalizarmos, né, nesse momento de oração, de visualização, se a gente conhece o ambiente, melhor ainda, a gente já mentaliza o ambiente, já mentaliza o público em conexão conosco, o público atento ao que nós estamos falando. Isso facilita muito o nosso trabalho, que é um trabalho de amor, né? Tudo que é feito com amor sai melhor. Mas se a gente fizer essa preparação, porque esse intercâmbio de visita às casas espíritas já é uma coisa extremamente enriquecedora, nós fazemos muitos amigos, nós nos tornamos uma grande família. E a gente acaba tendo essa linha de afinidade também com o público que está lá. Muitas vezes até pela primeira vez, muitas vezes até muito necessitados, né? O sexto, eu fui enumerando para não me perder, né? Ensaiando mentalmente, ele colocou. Toda atividade, para ser bem executada, necessita de exercício. Pense em sua palestra, na hora do almoço, no trânsito, ele colocou até no banheiro. Onde você estiver, vai pensando no assunto, você vai se familiarizando com ele e as ideias vão surgindo e vão enriquecendo a nossa exposição. No sétimo ponto, ele fala assim, treinando o começo e o fim. Não se fixe apenas no meio do discurso. O início preparado garante sua segurança e domínio do auditório. O final planejado garante o resultado esperado.
superando até pequenos deslizes ocorridos no meio. E aí, nós colocamos assim, que o treinamento é muito importante. O Navarro falou sobre treinamento, ele até brincou do treinamento na frente do espelho e eu falei que eu gosto de fazer. Porque o treinamento na frente do espelho, eu sei como é que eu estou me comportando diante do público. Eu me coloco na frente do espelho e eu me esqueço, eu vou falando para ver como é que eu estou. Se eu estou gesticulando demais, se eu estou falando mais do que o necessário, e principalmente nesse momento que eu treino na frente do espelho, teve um senhor aqui que falou que a esposa que é a ouvinte para treinar a palestra, né? Alguém falou isso aqui no sábado passado. Então, eu uso o espelho e aí eu temporizo a palestra, porque respeitar o tempo da palestra que a casa estabelece é importantíssimo e a Andréia acabou de falar isso, né? Então, temporizar e exercitar. Quando a gente está exercitando e se vendo falando, as ideias também vão surgindo. É muito interessante isso. As ideias vão surgindo naquele momento de exercício e de treinamento de tempo, né? De temporização mesmo, né? Vamos ver se eu pus mais alguma coisa. Temporiza a palestra para não ser pego de surpresa e ter que correr. Porque às vezes a pessoa não temporiza, chega na casa, ela tem que correr para dar tempo ou ela tem que cortar pedaço. E às vezes ela corta pedaços importantes da palestra. Se ela elaborou tudo com carinho, com capricho, com seriedade, aí ela chega lá e tem que tirar um pedaço da palestra. Parece que fica, né? Fica incompleta. Relaxando antes. Mente e físico devem procurar a tranquilidade para render mais. Respire profunda e lentamente antes de iniciar. Aqui nós colocamos que estudar, preparar, treinar e confiar. Porque se nós estudamos, preparamos, treinamos, depois é só a gente fazer a conexão e confiar, porque a inspiração vem e vai fluir a nossa palestra assim, lindamente, né? Levar anotações, minha gente, não é proibido, viu? Não é proibido. Nem sempre as pessoas têm facilidade de trabalhar com a tecnologia. Não é obrigatório trabalhar com a tecnologia. O que importa para nós é levar o conteúdo. É isso que importa. Então, algumas pessoas têm todo o treinamento, é maravilhoso. Outras não têm. Usam cartazes. A Carmen usa cartazes e faz palestras lindíssimas. Eu sempre levo meus lembretes também, para você não perder o fio da ideia. Porque se você não levar nada, você corre o risco de ter um branco. E aí você não consegue pegar o fio da ideia. É bom para a sequência lógica, né? Você levar os seus lembretes é bom para a sequência lógica e não perder o fio da ideia. Os mentores nos inspiram, mas para isso temos que estar preparados. Então, se nós vamos sem nos preparar muito bem, sem levar nenhum lembretezinho, gente, não tem jeito da espiritualidade chegar. Não tem jeito. Nós temos que estar preparados para a espiritualidade chegar e inspirar. De repente, um pequeno esquecimento eles trazem de volta, trazem uma ideia nova, uma ideia diferente. Isso é muito importante. Respeitando o aquecimento. O início de qualquer atividade necessita de um curto período de aquecimento. Assim é também com as atividades intelectuais. Após uma breve e leve hesitação, que algumas pessoas podem ter, em que os pensamentos parecem ter alguma dificuldade para fluir,
a máquina mental esquenta e funciona melhor. Observe, ele diz. E aí, nós sugerimos assim, quando nós chegamos na casa, conhecendo a casa, ou sendo pela primeira vez que estamos lá, nós cumprimentamos o público, nós agradecemos o convite, não precisa fazer discurso. Às vezes a pessoa começa, ela cumprimenta, ela agradece e ela não engata, ela não aquece ainda, e ela continua agradecendo e não entra no tema, e ela fica toda embolada, perde alguns minutos preciosos que ela poderia já estar dentro do assunto, estudando esse assunto, né? Que mais que nós pusemos? Que não precisa. Aproveite o tempo para trabalhar o seu tema. É natural que os primeiros minutos sejam mais difíceis, principalmente para os iniciantes, porque com o tempo a gente perde um pouco desse temor, né? Porque não precisa, nós somos todos iguais. Se nós não fôssemos iguais, se nós não estivéssemos mais ou menos no mesmo patamar, nós não estaríamos aqui nesse mundinho, não é? Então nós estamos todos, é assim que nós temos que nos ver. Nós somos iguais. Isso nos ajuda muito. Isso facilita o nosso trabalho. Evitando a contração dos músculos. Isso é sinal de tensão que você não conseguiu se relaxar. Concentre o seu pensamento com vontade, você vai conseguir. Então foco no que você preparou. Entre no tema e confie. Se você estudou, se você preparou direitinho, você vai conseguir, porque você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos. Eu acho que nesse aqui eu nem acrescentei nada, só pus foco. Foco se você se preparou bem para o momento. Aceitando como natural uma certa tensão inicial, ele coloca. Mesmo com toda essa preparação, haverá sempre uma preocupação maior no início. É senso de responsabilidade, né? Aquele cuidado de fazer direitinho, de fazer certinho, né? Até você mesmo perceber que está conduzindo bem o assunto. Isso acontece até com os grandes atores. Acompanhe as entrevistas, ele diz aqui. E é isso mesmo. Até eu coloquei aqui, ó, nada a comentar, é natural. Isso é natural de acontecer. Procurando os ouvintes mais receptivos. Apenas no início, o expositor pode se valer do recurso de ganhar mais confiança, fixando seu olhar nas pessoas cujas expressões faciais estejam denunciando seu interesse ou agrado. Se prolongar o uso dessa técnica, corre o risco de se tornar inseguro, além de cometer um ato deseducado, né? Olhando só para um lado e tal. Use, mas não abuse. E aqui nós colocamos assim, que sempre temos os pontos de apoio, né? A gente olha assim para o público e a gente encontra algumas cabecinhas assim concordando, né? Esses são os pontos de apoio. É lá que eu vou buscar minha força para continuar. E eu vou buscando pontos de apoio. Mas nós encontramos também pontos contrários, não é? Isso é muito sério, isso é muito delicado. Por isso nós temos que ter consciência do nosso trabalho, de que aqui, agora, quem melhor sabe sou eu. É isso que nós temos que ter na cabeça, com a responsabilidade de preparar bem o tema. E ir com o assunto bem preparado, levando material, se for, como a Andréa falou, tecnológico, levar sempre para garantir o escrito. E se não for o tecnológico, leve, não abuse da memória. Leve alguma coisinha pequena, um esqueletozinho, não vai levar a palestra toda, mas são muletinhas,
São muletinhas importantes. Quem são os pontos contraditórios? A gente chega numa casa espírita e, de repente, a gente encontra um ex-professor. Outro dia, uma moça que já falou aqui na nossa casa, ela falou que chegou aqui num domingo e tremeu na base porque tinha uma ex-professora dela sentada aqui na frente. E para ela, a professora sempre vai saber mais do que ela. E provavelmente naquele momento não era o caso. Provavelmente naquele momento ela sabia mais. Mas bateu uma insegurança nela. Outro dia a Carmen falou assim, no final, quando um frequentador veio abraçá-la, ela falou: ainda bem que eu não te vi. Porque ele seria um ponto de desconforto para ela, porque ela conhece, sabe o tanto que ele é bom, um orador e tudo, né? Às vezes a gente vê um desafeto no meio da palestra. Não pode acontecer? Pode acontecer. De você encontrar lá no meio alguém que você sabe que não gosta de você. Você pode até querer bem, mas sabe que ele não gosta de você. Você pode chegar numa casa espírita e encontrar seu médico, não é? Você vai ficar todo tímido, toda tímida, é estranho. Uma autoridade. Então, não são só pontos de apoio que a gente encontra pontos contraditórios que são difíceis. Por isso a importância de ter a confiança no seu trabalho. Então eu estudei, o que eu estou falando aqui é o correto, eu não vou falar nada errado, eu não estou falando nada que não seja uma verdade, né, Zé Teodoro? Nada que não seja uma verdade, porque isso é uma coisa muito séria e isso facilita muito para a gente. Para aumentar a confiança, a autoconfiança, lembre-se sempre, aqui quem melhor está preparado sou eu. Sendo natural e espontâneo. Procure o seu estilo com naturalidade dos seus atos. Seja você mesmo. Amolde as técnicas da oratória ao seu modo de ser. É uma garantia de sucesso. Gente, imitar alguém é alguma coisa que fica parecendo caricatura, sabe? Então você vai querer imitar o Divaldo, vai gesticular e usar o tom de voz, não precisa. O que nós precisamos é levar o conteúdo e cada um tem as suas particularidades, né? Cada um tem as suas particularidades. Isso é muito importante que a gente lembre. Cuidado com o tom de voz. As pessoas precisam ouvir. Existem oradores que têm a voz forte, né? A voz forte. E tem pessoas que têm a voz mais suave. E essas pessoas que têm a voz mais suave, elas têm a tendência de baixar o tom de voz. Então elas começam a palestra naquele tom de voz gostoso, de repente ela vai baixando, porque ela vai ficando relaxada, ela vai se sentindo íntima do público e parece que ela está falando numa mesinha de café bem gostosa, aconchegante na sua casa e o público do fundo já não ouve mais. Então, a gente tem que prestar atenção no tom de voz, manter um tom de voz. E nós temos pessoas, isso a gente tem que lembrar, né? Porque como aqui na nossa casa a gente tem que tem problemas auditivos, né? Então precisa de uma voz mais forte para alcançar o ouvido da pessoa, né? Não pode ser esquecido isso. Aqui ele tirou, olha, extraído do livro Como Melhorar Sua Comunicação, de Van René Franzolin, da editora M. Terceira edição, de 1997, páginas 32 a 34. Aí, ele faz um decálogo do expositor, né? O Lima é muito caprichoso, muito detalhista, né? E ele preparou esse trabalho todo com muito amor. Decálogo do expositor espírita.
Saiba falar em público sem medo de ter medo. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, autor Alquinda de Oliveira, que é o Papa da Oratória, né? 12º Entrade, 24 e 25 de agosto de 1996. Aí ele fala assim: o expositor espírita não pode transferir para os mentores espirituais o esforço e o preparo que lhe cabem. Aqui eu me lembrei de um orador antigo, de quando eu morava em Araraquara. Ele disse assim, que um dia ele foi fazer a palestra, ele tinha, acho que, se preparado bem, mas ele sentiu tanta ajuda, que na outra vez ele achou que não precisava se preparar. Ele falou, eu vou chegar lá e a espiritualidade, ó. Quando ele chegou, ele era sogro do Elcio, um senhorzinho lá em Araraquara. Ele foi fazer a palestra e as torneiras ficaram fechadas. Não veio nada, não respingou nada. Foi uma grande lição que ele teve, né? Porque ele foi tão confiante que ele ia receber a palestra pronta da espiritualidade. E ele falou, olha, mas foi uma lição. Então, as torneiras se abrem se os canos estiverem desobstruídos. Então, nós precisamos estar receptivos com tudo preparado para que essa ajuda do alto venha, né? Aí ele fala assim, o expositor espírita deve, de preferência, diariamente, dedicar parte do seu tempo para ler bons livros, hein? Boas escolhas, porque o que nós temos aí de literatura inútil é um dinheiro gasto à toa, né? Dinheiro, tempo e energia. Meditar, fazer elaborações mentais sempre, né? Tirar conclusões. A gente estudando, a gente vai analisando, vai concluindo, né? Coletar frases e textos que sirvam como futuras fontes de referências ou de inspirações às suas palestras. E aí, a Andréia falou isso, né? Ela falou dos post-its, né? Às vezes a gente encontra uma mensagem, a gente recebe uma mensagem aqui na frente e fala, nossa, mas isso aqui é muito bom para tal tema, eu vou preparar uma palestra nesse tema. E já anota na própria mensagem, estudar para a palestra desse tema. E já põe lá onde é fácil para você, né? Você deve ter uma agenda para isso, ou usa o computador, né? As suas planilhas, enfim. Estar preparado sempre com as mensagenzinhas já que a gente pretende, né? Exemplo, uma mensagem sobre caridade. Eu vou falar sobre caridade. Então, eu começo a juntar material e vou trabalhando na minha mente aquele assunto. Chega um dia que a gente conversa assim, né? Tá tudo na minha cabeça, agora só falta pôr no papel. Isso é exercício diário, né? O expositor espírita deve se preocupar em ter exemplar conduta e esmerar-se por colocar em prática o que prega. Algumas coisas que eu já havia colocado, a Andréia falou, né? Que ela só fala quando ela consegue praticar. E essa é uma realidade de muitos, eu acredito. É muito difícil a gente falar um tema do qual a gente não consegue trabalhar, né? Quem não consegue perdoar, como é que vai falar sobre o perdão? Não vai transparecer uma verdade, não vai. Então, é melhor trabalhar o tema que a gente já consegue colocar em prática, até porque nós somos observados sempre. Então, se a gente fala aqui um tema que a gente não domina dentro da gente, lá na rua,
na fila do supermercado, na sala de espera do médico, no trânsito, alguém te viu, alguém te ouviu, vai falar, olha lá, ela falou, mas ela não conseguiu praticar, né? Então é melhor a gente fazendo o exercício constante da reforma íntima, ainda assim trabalhar aquilo que a gente já consegue dominar. Isso é muito sério, é responsabilidade. O expositor espírita deve conscientizar-se que mesmo sendo imperfeito e vacilante em relação à sua evolução moral e espiritual, a doutrina necessita de sua pregação. Sabe assim, às vezes a pessoa fala, mas eu sou muito fraco, eu não tenho capacidade para fazer uma grande palestra. Mas acontece que alguém tem que arar a terra para outro alguém vir jogando as sementes. Então alguém tem que preparar o terreno para alguém vir plantar as rosas. Então cada um faz o seu trabalho. A gente faz o que pode, da melhor forma, e a gente prepara os terreninhos dos corações para uma pessoa mais capacitada chegar e plantar a sementinha de uma forma mais clara, mais elevada, mas aquele coração já foi preparado com uma palestrinha simples, que o orador às vezes achava que não tinha grande valor. Tudo tem muito valor. Tudo que se faz com amor sai muito melhor. Entender que o pouco que se está fazendo em prol da doutrina e de sua evolução é muito, considerando-se que foi dado o primeiro passo. Pois como disse Emmanuel, olha que frase linda de Emmanuel, quando uma 100ª parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada do mal. O expositor deve evitar emitir opiniões pessoais contraditórias, sem sustentação doutrinária. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Nós estamos lá com o dever de passar a mensagem. Nós não temos que dar a nossa opinião. É estudar e passar a mensagem. O trabalho foi feito. Allan Kardec não caiu de paraquedas. Ele foi escolhido a dedo por Jesus. Ele fez o trabalho maravilhoso de compilação dos ensinamentos dos Espíritos. Depois, como diz o Richard Simonetti, Jesus enviou os debulhadores. Os debulhadores são aqueles facilitadores. Então ele cita Carvajal Schutel, né, como um grande debulhador que Jesus acompanha. Um grande debulhador, que é um facilitador dos ensinamentos de Jesus. E tantos outros, né? Tantos debulhadores aí que nós temos, Ivone Pereira, Dr. Bezerra, o Chico, Eurípides e tantos trabalhadores do bem, missionários mesmo, que são, se nós não tivermos condições de entender lá há mais de 2000 anos, ele envia Allan Kardec, que faz esse trabalho de facilitação do nosso entendimento. Se nós ainda não conseguimos entender Allan Kardec nas suas obras, ele envia os facilitadores, os debulhadores, para virem facilitar o nosso entendimento. Porque, ô turminha teimosa que nós somos, né? Ô gentinha dura, ó, resistentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que passa uma sirene, eu dou uma parada, você percebe, né? Porque em algum lugar alguém está sofrendo. Aqui passou um resgate, eu acho que bombeiro passou aqui, passaram 2 ou 3. Seja resgate, seja bombeiro, seja ambulância, seja polícia,
alguém está sofrendo, né? Ou é um incêndio, ou é um doente, ou é um filho que está sendo preso, a mãe está sofrendo. Então, a gente deve mandar um pensamento de luz para que ele alcance essa pessoa que está sofrendo, né? É uma caridade, eu acho que nós temos o dever de fazer. Sempre lembrar-se de que a doutrina tem sua base filosófica, científica e religiosa, codificada nos livros de Allan Kardec, os quais devem servir como sustentação maior nas nossas palestras. Sempre. Por quê? Os outros temas das outras filosofias nós encontramos constantemente nas TVs, nas rádios, nos jornais, nas revistas. Hoje a gente até vê muito mais de espiritismo, até nos cinemas. Hoje nós já conseguimos até um canal de TV, né, que tem o jantar hoje, que momento histórico esse. Mas o espiritismo, ele precisa ser falado dentro do centro, porque ali fora muito menos se fala. Então o nosso dever aqui dentro da casa espírita é trazer o espiritismo e não fazer uma miscelânea de filosofias. É nosso dever fazer a divulgação da doutrina, não é isso? Não é para isso que nós estamos aqui? Não é essa a nossa proposta? Então vamos fazer a nossa proposta. Eu gosto muito desse termo aqui, que quem usa é o Dr. André Luiz Ruiz. Tirar o espírito da letra. E ele tem um estudo, né, que ele faz das obras de André Luiz no YouTube. E o estudo chama o espírito da letra. Nós temos que sair um pouco da letra sem compreendê-la. Nós temos que tirar o espírito da letra. É isso que Jesus tentou fazer, nós não entendemos. Kardec tentou fazer. Vieram os auxiliares, os debulhadores. Nós temos que aprender a tirar o espírito da letra, o sentido daquilo que nós estamos estudando, para que o nosso assunto alcance o coração, mas alcance e fique. Isso é importante. Tirar o espírito da letra pede estudo, não só leitura corrente, tá bom? É isso. Aí, eu fiz, por fim, uns apontamentos, Lima, você me permite, que a gente vai lembrando depois, né, com a vivência, né? São algumas dicas, assim, que eu considero importantes, né? Quando eu vou me apresentar para a palestra, eu não preciso dizer assim, olha, boa noite, é um prazer estar aqui, eu não sou orador, a gente está aqui para bater um papo. Não, a gente não está aqui para bater papo, nós não batemos papo. Alguém falou alguma coisa até agora? Eu não fiquei aqui falando sozinha. Na palestra, o orador vai e fala. Pode ser que esteja isso muito antiquado, como disse o Júlio César no sábado passado, que ele é absolutamente contra. Pode ser que esteja ultrapassado, mas ainda é a forma que a gente trabalha. O orador fala, o expositor fala, o palestrante fala, seja lá o nome que queira dar, e o público não fala. Raramente o público interage, só quando é seminário, que tem a parte do pinga-fogo e tudo, né? Lá no Hospital Bezerra de Menezes, que o paciente não tem muito filtro, então ele interrompe, né? Que vocês estavam falando. Eu nunca fui lá porque é no mesmo dia de palestra aqui, na quinta-feira, então acabei não caindo. Mas então, normalmente não. Então não é um bate-papo, é uma palestra, é uma exposição. Ser humilde. Andréa falou disso, o Navarro também falou. Nós temos que nos colocar nesse momento como servidor que nós somos, porque nós somos servidores do Cristo, servidores da doutrina. Então nós temos que nos vestir de humildade, de servidor, porque se nós subirmos no púlpito com vaidade, com orgulho, porque eu vou fazer uma palestra,
olha, certamente todas as torneirinhas vão se fechar, porque nesse sentimento de vaidade, de orgulho, a gente já corta a conexão. Corta a conexão com os mentores que iriam nos fazer lembrar de tudo. Exemplos infelizes eu vou citar aqui, que acontecem, né? Na verdade, eu vou citar um exemplo só, que foi bastante triste e de muito aprendizado, e a Carmen vai se lembrar disso. Nós estávamos terminando a nossa última reforma, colocando os aparelhos de ar-condicionado, deixando a casa mais confortável, porque hoje em dia isso não é mais luxo, né? No calor da nossa cidade. E chegou um companheiro nosso de doutrina, ia fazer a palestra, e eu muito contente com o trabalho, com a reforma, tudo, que dá um trabalhão. Eu falei, olha, você está vendo a nossa casa agora, né? Tá mais confortável, né? E ele falou assim, e precisa? Isso não precisa. Os apóstolos de Jesus não tinham conforto. Eles andavam a pé. Eu falei assim, eu imagino mesmo, os pés machucados com as tiras das sandálias cheias de areia, tudo, né? A gente foi levando a conversa na brincadeira. E ele continuou falando que isso não é necessário, que nós queremos muito conforto. Bom, gente, eu só estou contando isso porque ele não conseguiu fazer a palestra. Não conseguiu. Porque ele chegou aqui com um espírito tão crítico, que o espírito crítico dele derrubou ele. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu, né, Carmen, pegar o fio da ideia. Ele não conseguiu. Ele não falou 20 minutos. Ele ficou quebrado, ele desmontou. Ele desmontou. Então, se nós vamos fazer um trabalho, esse trabalho tem que ser feito com humildade e com amor. E aqui é um recadinho mais pessoal, principalmente para as mulheres, né? Todos devemos nos apresentar decentemente, né? Decentemente, claro. Não com aparência suja, não com aparência suada. Se chegou correndo do trabalho, tem banheiro, vai se refrescar, né? Mas principalmente para as mulheres, é importante a gente cuidar com o vestuário, porque a mulher pode, né, incorrer nos erros fatais de um decote. Aí você vai pôr um microfone, o decote desce, fica aquele desconforto. Hoje eu estou falando com vocês assim, porque nós estamos na intimidade da nossa casa. Mas normalmente a gente deve ir mais discreta para a palestra, porque os acessórios não podem chamar mais atenção do que o tema estudado. Então, se você vem com brincos grandes balançando, pulseira barulhenta, tem pessoas que gesticulam muito, né? E as pessoas ficam olhando, né? Ainda mais mulher gosta, né? Fica olhando que brinco, que unha linda, que sapato lindo, que brinco lindo, que colar lindo. Então, o acessório não pode chamar mais atenção do que o tema. E tem um erro grave que eu considero, às vezes a pessoa vem com roupa muito sensual, muito justa, aquele corpão bonito, e fica andando para lá e para cá, para lá e para cá. Cada um tem seu jeito de dar palestra, eu gosto de ficar parada. Mas tem gente que anda, e aí ela está muito linda, e ela está com a calça muito justa, e aí as pessoas ficam olhando para ela. Não ficam, gente? Ficam. As pessoas olham, mas que bonito, que calça bonita. Os homens também vão ficar olhando e foge a atenção. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. E por fim, sem aquela história, gente, de que se você entendeu, tá certo.
nós temos o dever de aprender a falar a nossa língua. Nós não precisamos falar uma língua rebuscada, sabe? Termos difíceis. Por isso é importante estudar com dicionário, para a gente ver os sinônimos, para facilitar o entendimento. A Andréa acabou de falar isso. Acontece que às vezes a pessoa acha que ser humilde é falar nós vai, nós foi, nós vai, nós foi, nós chega. E, entendeu? Tá certo. Não, não está certo. A nossa língua é riquíssima e é uma questão de respeito. Respeito com a nossa língua, respeito com o nosso público. É falar com simplicidade, mas falar corretamente. Procurar estudar um mínimo de concordância. Sabe, assim, é ter o cuidado de levar uma coisa agradável, que seja 20 minutos, que seja 30 minutos, mas que a sua mensagem seja passada sem doer nos ouvidos das pessoas. Era isso, gente. Muito obrigada, viu? Lima, muito obrigada.